Olá! Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto nos últimos acontecimentos políticos aqui no Brasil, sabe? O foco principal é a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e, bom, o que isso tudo significa para a nossa democracia. A gente se baseou em artigos do Brasil de Fato, notícias da Bloomberg Liner, da CNN e também análises do livro Desafios da Democracia Brasileira. A ideia é tentar entender o significado disso tudo, né? Os debates jurídicos, políticos e o contexto maior onde isso se encaixa. É, e é um cenário, assim, bem complexo, né? As fontes que a gente olhou trazem perspectivas bem diferentes sobre a crise, o papel das instituições e os desafios que a democracia brasileira enfrenta. Definitivamente não é algo simples de analisar. Vamos começar então pelo fato principal, é a condenação do Bolsonaro, né? Foram 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista depois das eleições de 2022. O Brasil, de fato, cobriu isso. E isso gerou muita tensão, claro, inclusive fora do Brasil. A Bloomberg Linha até mencionou a reação do senador americano Marco Rubio, que chamou de caça às bruxas, né? E também aquela pressão que a Casa Branca já vinha fazendo antes sobre o Brasil. Exato. E o interessante que o Brasil de fato aponta é que esse julgamento vai além da questão jurídica, né? Ele é visto como um embate político, até simbólico, contra o que a fonte chama de cultura do golpismo. E já dá para ver movimentações, né? A Bloomberg e o Brasil de fato indicam que a direita está tentando se reorganizar, talvez em torno do Tarcísio de Freitas, e também uma briga política forte sobre a anistia, que está ganhando força lá no Congresso. Como algo mais profundo, mais enraizado, é bem interessante. O Brasil, de fato, lembra que isso não é de agora, né? Eles listam vários momentos. Fechamento da Constituinte lá em 1823, golpe da maioridade em 1840, proclamação da República em 89, fechamento do Congresso em 91, as tentativas contra o JK em 55 e, claro, o golpe de 64. A fonte até critica a lei da anistia de 79, dizendo que ela acabou protegendo gente, diferente do que fizeram na Argentina e no Uruguai, por exemplo. Sim, e essa linha do tempo se conecta muito com o agora. O argumento do Brasil de fato é que existe um certo inconformismo, sabe? De setores militares, de elites, com o poder civil, com a democracia. E que isso, às vezes alinhado com interesses de fora, a fonte até cita a Casa Branca, cria um risco constante. A condenação é um marco, mas como a própria fonte lembra, citando Caetano e Gil, é preciso estar atento e forte. A disputa não acabou, né? E para entender melhor essa crise, o livro Desafios da Democracia Brasileira ajuda bastante. No primeiro capítulo, eles usam as ideias do Adam Przeworski para falar como crises econômicas, sociais, culturais podem abalar as democracias. E que aí você precisa de instituições que funcionem para lidar com os conflitos, né? O livro aponta que a nossa crise aqui começou lá para 2013, com economia ruim, corrupção, descrédito das instituições, muita polarização. Isso fica bem claro naquele gráfico do V-Dem que o livro mostra, a queda nos índices de democracia a partir de 2014 e 2016. E nesse cenário de fragilidade, o judiciário, especialmente o STF, acaba ganhando um papel central, né? Isso está nos capítulos 2 e 4 do livro. A gente vê o tribunal atuando para regular fake news, controlando atos do executivo, o que gera toda aquela discussão sobre ativismo judicial, né? Se o judiciário não estaria indo além do seu papel. E também definindo os limites da liberdade de expressão. Isso leva para um debate fundamental que está no capítulo 3, onde termina a opinião e onde começa o ataque à democracia. O livro cita o paradoxo da tolerância de Popper, aquela ideia de que ser tolerante com os intolerantes pode destruir a tolerância, e também a doutrina das fighting words do direito americano, além de decisões do próprio STF, como no caso Ellwanger, e na AP 1044 do Daniel Silveira, que basicamente disseram que discurso de ódio ou contra a ordem constitucional não tem proteção. E claro, as redes sociais são, assim, um campo de batalha central nisso tudo. O capítulo 4 do livro detalha como as plataformas tipo WhatsApp, Telegram foram muito usadas para espalhar desinformação, para atacar instituições, adversários, alimentando o que eles chamam de populismo digital.
O livro até faz um paralelo com o cenário internacional, né? Trump, Cambridge Analytica, isso está nos capítulos 4 e 5. Esse tal populismo digital, como o capítulo 4 descreve, geralmente tem um discurso contra as elites, defende um povo meio idealizado e tenta deslegitimar quem pensa diferente. E regular isso é um desafio enorme. A gente viu a confusão que foi a tramitação do PL 2630, né? Chamado de PL das fake news por uns, PL da censura por outros. Existe essa tensão constante. Como proteger a liberdade de expressão sem deixar passar conteúdo nocivo, criminoso. E as plataformas muitas vezes resistem, né? O Telegram é um exemplo que o capítulo 4 menciona. Certo, então, resumindo um pouco, o que a gente tem é a condenação do Bolsonaro como um ponto importante, mas que está dentro de uma história longa de instabilidade política no Brasil, né? As análises mostram uma democracia que está, assim, sob pressão, o judiciário está nesse lugar complicado, central, mas muito contestado, e a desinformação, com esse populismo digital, traz desafios novos, bem difíceis. É um momento que mistura, como diz aquela música que o Brasil de fato citou, perigo, mas também alguma esperança, alguma resistência democrática. Exatamente. E a reflexão principal que essas fontes provocam vai além de punir uma pessoa, né? O desafio é mais embaixo, é estrutural. Como é que se reforma instituições com histórico complicado, tipo as Forças Armadas, como fortalecer a sociedade civil e como criar defesas contra esses ataques autoritários que usam tanto as velhas táticas quanto as novas tecnologias. A vigilância, o estar atento e forte, parece algo contínuo e necessário para a democracia sobreviver. Isso deixa a gente pensando, e talvez quem nos ouve também, como é que uma sociedade consegue quebrar esses ciclos históricos de instabilidade e construir defesas democráticas que sejam fortes o suficiente para aguentar tanto as velhas práticas quanto essas novas ferramentas de ataque digital. Fica aí a reflexão.